Estamos no período de recesso, mas com programas especiais. Hoje a gente vai falar sobre a temporada do Ceará em 2019. Eu sei que para você, torcedor alvinegro, não foi das melhores, passou longe disso. Mas vamos discutir como é que foi o ano do Ceará, quais foram os maiores erros, quais foram os aprendizados para a próxima temporada, para 2020, o que é que o Ceará pode fazer de diferente para o próximo ano. Enfim, tem muita coisa bacana pra gente discutir. Eu conto aqui com Danilo, Karine Nascimento e Caio Costa. Programa de hoje dedicado ao Ceará. Futebolês, nosso jeito de torcer. Bom, estamos de volta, vamos falar sobre o Ceará nesse programa especial aqui do Futebolês, nesse programa de retrospectiva. Danilo Queiroz, muito boa tarde, tudo bem, Danilo? Ótima tarde pra você, José, falando dessa retrospectiva do Ceará, que até começou bem a temporada, né? Mas no final, só um ufa pro torcedor, porque a temporada não foi nada legal. Sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mais uma vez estamos aqui, hein, Danilo? Mais uma vez. Fechando o ano, fechando temporada, mais um programa especial falando sobre o Ceará. Que bom, viu? Que bom, sim. Porque a gente tá se consolidando enquanto equipe, né? Eu fico muito feliz. E apesar do programa ser sobre temporada, eu sempre percebo, José, que a gente fala coisas diferentes. Parece que junto com as temporadas a gente amadurece também para talvez comentar melhor, trazer uma informação melhor pro público. Abordar outros temas também. Outros temas. Lembro que no primeiro a gente tinha Carlos Fred aqui, né? No primeiro e no segundo, né? Verdade. Os dois primeiros. Nós tivemos o Carlos Fred. Caio Costa, boa tarde pra você. Muito boa tarde, José. Tudo bem? Tudo ótimo. Karine Nascimento, é a primeira vez que a Karine participa desse processo de programas gravados, especial de ano aqui pro Futebolês. Tudo bem, Karine? Tudo ótimo. Bom participar desse processo. Sucinta, né? Também, econômica. Tem muita coisa pra falar do Ceará. Tem muita coisa pra gente falar sobre o Ceará, que começou na Copa do Nordeste, sapecando, se vocês lembram, a primeira vitória, o primeiro jogo do Ceará? 5-0. 5-0 no Sampaio, né? Mal sabíamos nós que o Sampaio Corrêa seria um dos piores times daquela Copa do Nordeste. Pois é, mas um curioso Embora ter eliminado o Bahia. Exato. A vitória do Sampaio que elimina o Bahia com gol do meio do campo e tudo, do Cleitinho, um negócio de doido. E o Sampaio, no final das contas, também consegue o acesso no Nacional, né? Um time completamente diferente. Não, totalmente. Flávio Araújo não aguentou, e olha que tem uma moral danada no futebol. Totalmente remodelado, né? Quando chegou lá. Tinha o Maxwell naquele time que jogou contra o Ceará, depois mudou bastante. Mas, Danilo, Mas a Van Premier era ótima, né? Era. Você lembra o principal contratação do time, camisa 10, fazendo um golaço, o menino, o Jonathan, o Rick, entra, joga muito, todo mundo, agora vai. O Ceará vinha de vendas, né? De jogadores, vinha de categoria de base, com o Felipe Jonathan aparecendo, aí aparece o Rick, todo mundo já dá uma olhada pra ele, né? Tinha a questão da venda do Arthur, né? Então, era uma situação muito positiva, né? Do ponto de vista disso. E além disso, o Ceará vinha, como vai ser totalmente diferente no ano que vem, né? De 4 partidas nos últimos jogos do Brasileirão 2018 sem derrota. Então ele iniciou um processo aí de uma 5ª partida sem derrota, ainda mais com uma vitória de 5-0. E aí ele consegue manter isso aí por mais alguns jogos, porque o início do Ceará, tanto na Copa do Nordeste quanto no Campeonato Cearense, e aí era de se esperar mesmo, foi muito bom. Só depois é que as coisas começaram a degringolar e acabaram não dando certo. E acho que uma das coisas que a gente tinha que avaliar aqui será que o grande erro, José, foi iniciar uma nova temporada, assim como de 2016, com o salvador da pátria da temporada anterior, que era exatamente o Lisca, nas duas questões? E o Ceará, lembrando que em 2019, nesse ano, o Ceará não pode reclamar de uma coisa: dinheiro. Não. Os maiores investimentos da história do futebol cearense foram nessa temporada feitas pelo Ceará. Em relação à grana, né? Leandro Carvalho e o Wesley. E não deram. Não dá pra dizer. E as vendas também, né? As vendas também. Né? Não dá pra dizer, sinceramente falando, assim, de forma muito cautelosa e equilibrada. Não são contratações erradas. O Wesley e Leandro Carvalho não são contratações erradas. O que eu fico me imaginando é o seguinte, igual você, eu faria
Concordo contigo da do Leandro. A do Wesley foi um tiro muito arriscado num jogador que praticamente não jogou a temporada anterior. O Wesley praticamente não jogou 2018, gente. O Wesley jogou o campeonato estadual, se contundiu no meio da Série A. Mas você não pode pensar assim, cara, ele não jogou esse ano, eu acho. Mas no próximo, se eu tiver ele inteiro, ele pode mas eu acho que por conta de ser um jogador com 27 anos, no valor que ele era... E ele tem um histórico de lesões. Sentar e tentar vir com o Vissocobo, que era o dono do clube. Vamos tentar aqui uma parceria? O time europeu faz muito isso. Eu pago X e se ele jogar 75% da partida da temporada, eu sou obrigado a pagar os 4 milhões e 400 que seria o total. Acho que o Ceará foi muito naquela euforia do tá dando certo, tá entrando dinheiro. Ele é o cara que fez a partida de salvamento do Ceará da Série B. Ele entra e resolve, muda um jogo. O Ceará é Atlético Paranaense, lembra? Ele muito tempo sem jogar e ele entrou na vaga literalmente do Juninho Quixadá, que tinha sido naquela Série de 2018, o referencial de talento da reta final do Ceará. Tanto que o Juninho se contunde contra o Atlético Mineiro, o Ceará só vai ganhar um jogo contra o Paraná Clube com um gol de pênalti do Juninho. O Ceará não ganha com um gol criado de ninguém sem o Juninho Quixadá naquela Série A, depois que o Juninho sai, depois da lesão do Juninho Quixadá. E o Wesley foi muito essa centralização. A gente pode entrar em entre aspectos. O Wesley em nenhum momento, é impressionante como nenhum treinador escalou o Wesley como meia central esse ano. O único treinador que escalava o Wesley de meia central, isso aconteceu em 2015, ele jogou muito naquela reta final de Série B. E aconteceu de novo naquele jogo contra o Atlético, foi o Lisca, eu não entendo. Só o Lisca que vê que ele rende melhor jogando de meia central. Eu acho que esse ano foi muito por causa do Thiago Galhardo, né? Não, mas ele no estadual mesmo. Quando ele entrava aberto, Danilo. Ele não entrava jogando por dentro. Jogava o Ricardinho com 2 volantes, aí jogava ele e Felipe, um de cada lado. Depois entrou o Leandro. Ele não se escalava o Wesley das poucas vezes que ele jogou, porque ele jogou pouco mesmo ao longo do ano. E é onde ele prefere jogar, né? E é onde ele rende melhor, porque ele tem um drible curto, ele tem uma aproximação. Se ele tiver um bom pivô de centroavante, ele faz uma aproximação interessante. Ele não é o cara de botar do lado e correr. Agora a gente tem que, pra fazer essa análise, a gente tem que voltar no começo do ano, e o começo do ano era uma avaliação do ano anterior. E na avaliação do ano anterior, tanto a direção quanto o Ulisses, que era avaliação geral, acho que o Ceará tinha problema com jogadores de velocidade. Quando o Lisca chegou, ele tinha uma reclamação, ele não tinha esse jogador de velocidade. Ele começou a ter o Leandro Carvalho, que também voltou para o Ceará já no final de 2018, né? Ele não começou o ano pelo Ceará e ele precisava desse jogador, e o Wesley era esse jogador. Então, quando se pensou no 2019, quando a diretoria gastou na contratação do Leandro, gastou na contratação do Wesley, era para dar ao técnico essa condição de jogadores de velocidade, tanto pelo lado quanto pelo meio. Teve essa questão que o Caio falou realmente no Campeonato Cearense, estou lembrando aqui que realmente o Wesley acabou entrando pelo lado de campo. Tem 2 questões que complicam, e o Wesley já me contou isso. Primeiro, que ele prefere ter espaço, e pelo lado você só tem um tipo de espaço, normalmente é o do corredor, quando você abre pro meio para tocar para alguém. E segundo, que é a questão de voltar para fazer a marcação. E aí o jogador que não é talhado para isso, ele cansa e ele não consegue produzir ofensivamente. Falta. Exato. Porque não chega inteiro na jogada. Coisa boba, que não é o comum de um jogador que joga pra frente, né? A gente viu isso no penúltimo jogo do Ceará na Série A com outro atleta. O Lima é expulso muito por conta disso. A marcação, ele não tá volta pra recompor, já tinha um amarelo, não é um jogador da função, enfim. Ele tá fazendo de trás pra frente, mas só um tópico, só pra né? simplificar o que você falou. Pois é, mas a contratação do Leandro... Agora é bom lembrar que não é só os 2 de investimento alto. Será? Não. Jogou mais de 1 milhão pro Richard, que também não emplacou quando jogou. Mas para não dizer que não falei de Flores, a grande contratação do Ceará é comprar os direitos federativos do Luiz Otávio. Que o Justiça já fez. 75%. O Robson sempre falou, e vocês nunca colocam, quando vão falar nas contratações, que o Ceará podia perder o Luiz Otávio e a gente comprou. Foi 75% dos direitos econômicos. E aí acertou demais, meu amigo. Não, porque o Luiz Otávio, a gente vai falar sobre o cara que foi... É até um sintomático quando o melhor jogador do teu time na temporada é um zagueiro. É bem sintomático. Tem algo muito errado, mas que acertaram pelo menos disso, acertaram. Imagina essa defesa sem o Luiz Otávio, bicho. Mas, Carine, o Ceará foi lá e trouxe, eu lembro que, não precisa nem puxar muito pela memória, o Ceará vai lá, contrata de novo o Leandro Carvalho, que tinha voltado pro Botafogo. Ele contrata o Leandro chega num voo de madrugada e tinha centenas de pessoas esperando o Leandro Carvalho.
não dá para dizer que é uma contratação errada. Não deu certo, é uma outra história. Foi uma contratação muito pedida pela torcida, inclusive, não é à toa que ele foi recepcionado no aeroporto, e era uma contratação muito em função do que ele já havia feito com a própria camisa do Ceará. Porque é um jogador. Passagens, né? Em 2 passagens, é um jogador que quando saiu não conseguiu manter esse ritmo que ele vinha mantendo no Ceará, então era no Ceará que ele costumava se encontrar. Então essa contratação do Leandro, essa volta, mais uma volta do Leandro Carvalho nesse ano, foi muito em função disso, né? Mas desse ano realmente não deu tão certo como deu nas passagens anteriores. Por que não deu certo, hein, Danilo? Eu sei que hoje a sua liberdade, aliás, a sua e de tantos outros companheiros de imprensa nos clubes, ela diminuiu drasticamente, né? Antigamente a gente tinha muito mais acesso e tal. Até conversar com atletas, você não tem. O que acabou acontecendo? Problemas particulares? Olha, tem disciplinar. Verdades que elas não são absolutas, né? A gente não tem total conhecimento do que acontece. O Leandro, ele tem alguns problemas. E eu vou dizer pra vocês que eu acho que não é assim problema disciplinar, assim, de que ele, digamos, ele farriou no dia anterior e por isso chega atrasado no treino. É que o Leandro, cara, a cabeça dele não funciona como a nossa. Ele é um cara diferente. Eu contei pra vocês uma vez fora do ar aqui, que eu tava numa loja pra comprar um tênis e o Leandro foi buscar um tênis num canto e jogou em cima de mim. Tu compra esse que é bom. Eu não tinha intimidade com ele pra isso. Não, mas o tênis era bom, acabei comprando o tênis. Eu não sabia essa história. Em 2015, quando ele terminou aquela temporada, encontrei com ele, né, no shopping da cidade. 17, tava comprando lá um tênis e ele, 2017, né? Aí ele jogou o tênis. Esse tênis aí é bom. Esse tênis é bom porque aí me contou um bocado de coisa lá. Carvalho, consultor de moda. Assim, a cabeça dele meio que funciona diferente. Aí, por exemplo, quando tem dia de viagem, o Leandro é o último a chegar, né? As últimas 2 vezes que eu acompanhei, ele chegou 18 minutos pro voo. Eu não sei como o voo não foi, porque com 20 minutos o voo sai, né? Começa a taxiar ali. Eu não sei como é que ele conseguiu, e talvez por ser delegação, e o grupo conseguiu segurar, né? O próprio Ceará conseguiu segurar. Mas ele chega sorrindo e brincando como se estivesse fazendo a coisa, dando tchauzinho e legalzinho pra ti. É um negócio assim. Você olha, não é porque ele seja um cara mau, ele é daquele jeito. Então, eu não sei se o Leandro precisa de alguém, tipo Lisca, que já entendeu qual o start dele, porque nos 2 momentos, né, que o Leandro foi muito bem, o Lisca estava ali presente para dar um start nele, dar uma ligada nele, e ele acabou fluindo pra equipe do Ceará. Não, com o Chamusca também foi muito bem. Agora, nós pegamos sempre um Leandro de final de temporada, nós não pegamos um Leandro de começo de temporada. Eu não sei se por ele ter os problemas que teve no Paysandu, quando chegou aqui, chegou pilhado para mostrar, e depois no Botafogo ir muito mal, e chegar de novo pilhado para mostrar. Eu acho que estabilidade faz mal a ele. Já eu tenho um contrato longo com esse clube, eu não... ainda tá estilo alguns treinadores, né, que chegam pra resolver ali um problema, mas é difícil pra montar um time. Ele é da base do Paysandu, ou seja, contrato longo, visto como uma promessa. Rapaz, eu tive num evento uma vez, o Caé Cunha, que era auxiliar do Chamusca, ele fala do Leandro Carvalho, chegou ouro brilha. Que é, cara, potência física, explosão muscular, rapidez de raciocínio. Aí você olha, você pega, por exemplo, o gol que ele fez contra o Fluminense em 2018. Tem tudo isso. Em 2019, se o Leandro acertou 5 dribles no ano inteiro, foi muito. É impressionante. Aí eu fico me perguntando, será que é um cara que só sabe trabalhar no fio da navalha? Parece que sim, é como eu disse, né? É o cara que bate escanteio contra o Corinthians de 3 dedos aos 48 do segundo tempo, velho. É completamente maluco. E aí vem exatamente o que tu diz. Era no momento de navalha, no momento complicado. Ele tentou repetir escanteio em outros jogos, jogou a bola pra fora. Ridículo, mas não precisava, era um momento normal do jogo. Segundo tempo, tá? 48 do segundo tempo. Mas eu vou meter 3 dedos aqui. Tem o Cássio no gol, mas eu vou fazer isso. Você imagina o seguinte, um ser humano comum, né, normal, né? Com QI comum, ele simplesmente jogava a bola na área. Eu não vou colocar pra mim essa obrigação, e se eu errar, já imaginou a vaia, já imaginou a situação que vem pra cima de mim, mas não, ele é diferente, ele simplesmente fez aquilo, quer dizer, não tem uma verdade absoluta, não adianta, né? Muitos vão vender alguma coisa como verdade absoluta, mas o Leandro, umas 3 rodadas antes do final do Brasileirão, ele chegou atrasado no treino, acabou sendo retirado de viagem. Aliás, foram 5 rodadas antes, que ainda era o Adilson. Ele foi retirado de viagem, chegou atrasado no treino.
O Adilson, inclusive, disse no ar que tinha conversado com ele em relação a isso e que ele tinha melhorado, estava chegando cedo, estava sendo o último a sair dos treinos, estava treinando, inclusive, cobrança de falta, cobrança de escanteio, essa questão toda. Mas eu julgo que tudo isso é pelo ser humano que ele realmente é um cara diferente. Isso daí tem que ser medido talvez por um psicólogo, outra coisa. O que dá pra ver daqui, né? A gente tem sempre um certo afastamento. É isso, é que ele é um cara assim. Agora, não enxergo maldade nele, não enxergo mau caratismo nele, não é essa forma. Eu acho que ele tá muito distante disso, dessa questão de maldade e mau caratismo. Agora, que atrapalhou os planos do clube, sim. Porque, como você disse, você gastou o dinheiro que gastou pra cima dele. E eu acho que realmente qualquer um de nós faria a contratação do Leandro Carvalho. Sim. Mas não deu resultado, aí a conta no final não fecha. Mas em compensação tem uma que aí eu posso abrir a boca e dizer, não trazia o Roger. Do Roger. Quando vai vir no Roger, cara, não traz o Roger. O que é que me dê um argumento de que o Ceará perdendo um tanque de guerra que é o Arthur, 21 o Roger anos, vai voando fisicamente, inteiraço, começando a criar. O Roger que o Arthur último, que inclusive tá muito bem no Basel, né? O Basel vai ser obrigado a comprar, né? Ele vai atingir a meta que o Palmeiras estipulou. Mas o Roger, o último brilho do Roger era num time do Botafogo, da qual ele não fazia tantos gols. Ele participava muito na construção de jogadas, mas era um time que tinha no Bruno Silva, talvez o jogador mais expressivo junto com o Rodrigo Pimpão. É porque teve toda uma história também do personagem, da filha dele, depois o problema que ele teve de saúde. Mas o Roger no Inter e no Corinthians foram dois grandes fiascos. No Corinthians ele tinha uma estatística que ele era o centroavante que mais precisava finalizar para fazer um gol. E foi um problema que o Ceará como um todo teve esse ano, de ter que tentar muitas vezes porque não tinha efetividade no ataque. E outra, né? O Ceará apostou nos gols de campeonato estadual no nível abaixo do Ricardo Bueno. Não, acho que ele não apostou. Acabou apostando. Eu acho até que ele poderia ter apostado. Série A como titular? Ele começa a Série A como titular, acho que por absoluta necessidade, né? Porque o Ceará não tinha um outro jogador. Porque o Roger foi embora. E o Ceará tava aguardando qualquer coisa para mandá-lo embora. A questão do Ricardo Bueno não é uma questão dentro de campo, foi uma questão fora de campo, né? A direção do clube, ela entende que o Ceará perdeu muito o campeonato cearense por causa do Ricardo Bueno, né? Ricardo Bueno e Lisca entraram num choque terrível. Foi um momento que essa coisa que o José falou, que era a maior interação de repórter com o jogador, acabou voltando a acontecer. O Ceará teve um problema não, o Ceará fez uma reforma grandiosa no seu vestiário principal. Os jogadores passaram a utilizar o vestiário número 2 e passavam bem à frente de onde a zona de imprensa ficava. E eu ficava lá esperando os jogadores passar pra bater aquele papo do dia a dia, né? Porque, tô na minha função, me deram essa opção. E percebi que Ricardo Bueno e Lisca entraram num confronto. O Ricardo liderou o grupo contra o Lisca naquele momento, né? Outros jogadores diziam a mesma coisa pra mim, que não estavam com o Lisca, estavam com o Ricardo Bueno. Então foi um momento ali delicado, foi entre as semifinais e as finais do Campeonato Cearense. Por isso o Ceará entrou naquelas finais meio que diferente desse Ceará que a gente viu aqui nos primeiros resultados do campeonato, porque já estava diante de uma situação de confronto do seu elenco com o seu treinador. E antes da final tem a eliminação da Copa do Nordeste de forma melancólica, né? Que pesa muito. Vamos falar depois do intervalo, então, sobre Copa do Nordeste. A gente já falou sobre o Campeonato Cearense. Acho que fechou o Campeonato Cearense? Porque fez o mínimo que se espera, chegar na semifinal. Teve um último jogo de fase preliminar enterrando o Ferroviário. Um jogo que aí o Ricardo Bueno vira titular mesmo, porque ele era reserva do Roger, faz 3 gols num jogo contra o Ferroviário, num jogo que era pro Ceará ter ganho em ritmo de treino de uns 10-2 do Ferroviário. Tem de extrema dificuldade contra o Floresta na semifinal. Tem um jogo lá em Horizonte complicadíssimo, que o Ceará consegue empatar na Bacia das Almas, depois crava a classificação no jogo de volta, um dos raros momentos de brilho do Leandro Carvalho no ano. Ele faz 2 gols naquele jogo, mas não foi adversário do Fortaleza na final, dentro de todo esse contexto que o Danilo falou. E aí tem no meio do caminho uma eliminação de Copa do Nordeste que a gente pode falar depois com calma. A gente volta já. Estamos de volta e a gente fala sobre Copa do Nordeste. Vamos discutir o planejamento, porque eu acho que passa muito por planejamento, né? O Ceará tem uma relação muito intrínseca com a competição, já foi campeão invicto, inclusive, da Copa do Nordeste 2015. E nesse ano, porque além da queda do coice,
E não adianta. O que acontece num respinga no outro, repercute no outro. Não tem essa história. O Ceará meio que abre mão da Copa do Nordeste, coloca um time ali meio misto contra o Náutico, priorizando. Até lembro que o Robson falava que a prioridade era. Não, a prioridade era o Campeonato Cearense. Campeonato Cearense. Que todo mundo ficou surpreso é que teve um jogo contra o Corinthians, que o Ceará tinha perdido de 3-1 em casa, de uma tempestade. Aí o Lisca levou o time. O banco de reservas ali do Castelão. E todos imaginavam, cara, 2 gols de diferença. Quando o time reserva, porque no sábado era um jogo na quarta, no sábado tem o Náutico. Não, foi o time inteiro pra São Paulo. E o pior, né? Quase consegue. Porque jogou pra isso. E ganhou lá, né? Ganhou de 1-0 e terminou o jogo com bola na trave. Era o Walter, o goleiro. Era o Walter. Grandes defesas. Não era nenhum absurdo. Depois, com bola rolando, o Ceará ter feito 2-0 e aí o gol fora de casa classificava o Ceará. Você não chegou fora de casa? Não, ia pros pênaltis. Ia pros pênaltis. Ia pros pênaltis, levava a decisão. Mas assim, não era nada louco se o Ceará tivesse conseguido fazer 2-0, não. É isso aí. E aí o Ceará perde pro Náutico. E ali, eu acho que a partir dali a relação Lisca-torcida começa a piorar, né, Danilo? Na verdade, a relação com a torcida, ela se complica no dia que o Lisca pergunta se a torcida broxou, né? O problema do torcedor é esse. Queiramos ou não, há algumas pessoas que têm força em redes sociais e há as torcidas organizadas que têm também uma certa força com o restante do torcedor. São eles que puxam os gritos favoráveis, contrários, etc. Então, a torcida organizada entendeu que aquilo era diretamente para eles e aí eles repassaram para os outros torcedores. E aí o Lisca começou a perder o moral com o torcedor. Claro que se o resultado vem, isso talvez teria tudo esquecido, né? E as pazes seriam feitas, mas o resultado não veio. A equipe foi eliminada da Copa do Nordeste, a equipe perdeu o Campeonato Cearense, e aí antes mesmo dessa final de Campeonato Cearense, talvez até pela eliminação e por essa decisão, Jussi, que aconteceu e foi feita pelo Lisca de levar o grupo principal pro jogo contra o Corinthians e deixar um time meio que misto para enfrentar a equipe do Náutico, né? Foram dias diferentes, mas isso aconteceu um por causa do outro, certo? Então a situação do Lisca ficou ruim, inclusive com a diretoria do Já tinha tido um desgaste por conta de 2 situações: a demissão do Marcelo Rospídio, sim, né? Que o Lisca tinha saído para fazer o curso na CBF. O Ceará joga uma partida contra o Vitória na Copa do Nordeste. Foi o melhor jogo do Ceará no ano até aquele momento. Foi um jogo que foi 1-1. Tudo bem que ninguém tinha noção de quão ruim era o time do Vitória também. Sim. Mas o Ceará foi 1-1 no Barradão, com o Ceará tendo parecendo ganhar de 3, 4-1. Perdeu muita era chance, eu tava lá. Absurdo. Estava lá. E depois ganhou um jogo do estadual contra o Guarani de Sobral, 3-0. E o outro foi que na volta, eu me lembro bem disso, tá? O Ceará vinha nessa de mais fácil, não jogar 2 vezes por semana todo mundo, rodar elenco. Sim. Na volta da demissão do Rospídio, o Lisca cismou que saiu botando os caras em todo o jogo. E aí estoura o Felipe. Ele baixou a história, se contou no jogo contra o Barbalha em Horizonte. E ali tudo já tinha mostrado que alguma coisa se perdeu no meio do caminho. Aquela lua de mel que existia no final de 2018. Fora aquelas outras coisas, né, Danilo? As contratações que o Lisca trouxe, ninguém emplacou de cara. Ninguém. João Paulo, Cristóvão, teve Auremir. E mais uma vez Vitor Feijão. Vitor Feijão. Feijão que eu tava tendo também. E mais uma vez o Lisca teve problemas quando ele começou a temporada, né? Como tinha acontecido também. Os melhores momentos do Lisca foram para salvar o Ceará do rebaixamento, como aconteceu na Série B, na Série A. Mas quando ele começa a temporada, parece que o time não consegue, não sei se chega a ser problema só de contratação ou até mesmo da questão de rendimento como um todo, mas nas 2 vezes que o Lisca começou a temporada no Ceará, o time não engrenou. O que eu acho é que a Copa do Nordeste, o torcedor do Ceará tem um carinho muito grande pela competição. Sem dúvida. Eu acho isso. E aí, como tudo respinga no outro, o Ceará meio que abdica a Copa do Nordeste, deixa o caminho livre pro Fortaleza, o Fortaleza pega o embalo e vai lá e conquista a Copa do Nordeste, né? Então, o Ceará se orgulha da competição. Tanto é que lá em Porangabuçu tem campeão do Nordeste invicto. Então, não é uma competição qualquer, porque ganhou. Não, o Ceará se vangloria por conquistar a Copa do Nordeste. E até então era o único cearense. Era o único cearense.
E a torcida do Fortaleza disse, então tá. Agora vocês têm Copa do Nordeste, nós também temos agora. Porque ficou naquela discussão, vocês lembram, antes da conquista do Fortaleza da Copa do Nordeste? O que era mais importante? Se era a Série B ou era a Copa do Nordeste? Tinha essa disputa lá. Colocava na balança os dois. Aí o torcedor do Fortaleza também tem a Copa do Nordeste agora. E, meu amigo, repercute, porque nós estamos numa mesma cidade. O futebol polarizado. Não tem essa. E o torcedor do Ceará, repito, ele adora a Copa do Nordeste. Porque até, José, algumas das vitórias mais marcantes do Ceará nessa década são em Copa do Nordeste. O Ceará, depois de perder 2-0 por Vitória no PV e no Barradão, meter 4-1. Não, Caio, se você fizer a retomada da Copa do Nordeste pra cá... contra o Bahia, ganhando os 2 jogos, quem fez isso? A retomada da Copa do Nordeste pra cá, se você fizesse um levantamento de pontuação, o Ceará era o melhor. Era o melhor. Então, assim, sempre foi uma competição muito querida pela torcida. A campanha do Ceará, desde essa retomada, é a desse ano, né, que foi quarta de final, e 2016, coincidentemente, o time montado pelo Lisca. Exatamente. É o time que é eliminado pelo Santa Cruz, que seria campeão. Exato, do Keno. O Ceará nunca caiu na primeira fase. Exatamente. E chegava bateu semifinal, e fez 2 finais consecutivas. Quando você olha que a pior campanha de um time é chegar no mínimo no mata-mata, ele tem tradição naquela competição. Ele não é um time que simplesmente participa. E realmente o Ceará joga fora a Copa do Nordeste e ainda perde com resquício de crueldade, porque não foi jogo pra perder pro Náutico, não. O Ceará perdeu muito gol, tomou 2 gols de contra-ataque. Já mostrava ali a deficiência de um setor de definição. Já mostrava. E aí, o que veio a galope na final do Campeonato Cearense, onde ele não foi adversário do Fortaleza. 3-0 no placar global mostra bem isso. E página virada, não tinha condição mais do Lisca continuar. O resultado das finais, ele foi exatamente a amostragem de um time como o Fortaleza, que tinha o seu treinador absoluto no comando, com jogadores entendendo o que precisavam fazer, coadunando com o treinador, contra um time que, como eu disse, os jogadores estavam brigados com o técnico, foram dar entrevista ao próprio Luiz Otávio, eu lembro como hoje, dizendo o seguinte: vamos jogar por nós e por nossas famílias. Antes eles, vamos jogar pelo Lisca, vamos jogar pelo time, vamos jogar pelo grupo, pelo clube, né? E ali eu entendi, né? Tinha conversado com os caras em off, o que estava acontecendo. Então, você pega um time que está totalmente fechado e um outro time que está cheio de intrigas e problemas internos, porque eu tenho certeza que ali no elenco, eu conversei com um outro e com certeza alguém ainda estava do lado do Lisca. Aí você imagina, uma casa dividida, as coisas não vão se dar muito bem no final, né? Então, não dava para ser de outra forma. O Ceará perdeu as 2 partidas e perdeu realmente jogando muito mal. E até, se você olhar para o jogo, tentando buscar alguma coisa, mas sem a mínima condição de chegar ao objetivo, que era ganhar pelo menos um dos 2 jogos. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta e a gente entra na Copa do Brasil, a gente já falou também, né? O Ceará se classificou com decisão de pênalti com Foz, em nenhum momento. O grande jogo do Ceará foi o jogo que foi eliminado. É o jogo contra o Corinthians lá. Mas no Foz você relembrou os velhos tempos do seu bom, do seu maior ídolo alvinegro, Fernando Henrique. Fernando Henrique pegando pênalti ao melhor estilo argentino, dizendo: não bate no meio que eu vou pegar. Exatamente. Você ainda tem aquela foto do Fernando Henrique na sua carteira? Não. Não? Você ainda tem aquele post do Salazar? Tem, o post Salazar lá. Resina. Aquele homem, aquele maravilhoso, aquele negro maravilhoso. De uma habilidade ímpar. O gol contra mais previsto da história do futebol. Então, o Robson de Castro, que eu repito, tem um respeito. O Robson de Castro uma vez foi presidente coletiva, aí foi falar dos zagueiros. Não, nós temos fulano de tal, Salazar. Não é possível que o Robson tenha falado isso, cara. Não é possível. Tá falando só números. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Estamos de volta, hoje o programa destacando o Ceará de 2019. Aí a gente entra no grande desafio, no campeonato mais complicado. Só que aí a Karine me lembrando aqui, antes de a gente voltar pro ar, o Ceará foi líder da competição. Na primeira rodada, o Ceará foi líder. Ceará e Palmeiras, né? Novos rumos. 4-0 no CSA em casa. 4-0, fora o baile, viu? Devia ter sido uns 8 aquele jogo. Sabe que tem um indício daquele jogo, que depois eu fiquei puxando pro resto da temporada, mostrando que o Ratinho conseguiu fora de errado. Eu até falei uma vez num programa no na TV, isso aí, naquele Futebolês da Tribuna. Aquele jogo tem um pênalti a favor do Ceará, que o árbitro volta atrás, que é fora da área, e expulsa o João Carlos, goleiro do CSA. Quem pegou a bola debaixo da que inclusive pênalti, tem passagem pelo Fortaleza. Isso.
E lá trocou de lado, né? Porque ele era jogador ele do era CRB. do CRB. Quem pega a bola debaixo bota a bola debaixo do braço pra bater o pênalti é Samuel Xavier. O Ceará teve N pênaltis no resto do campeonato, o Samuel não bateu nenhum. Você tá entendendo? O time não tinha cobrador de pênalti definido, velho. Porque logo na rodada seguinte, rodada seguinte, é o Cruzeiro. Tem um pênalti, quem bate é o Ricardo Bueno e perde. Muitos pênaltis que inclusive o Ceará perdeu. O Ceará perdeu pelo menos 3 pênaltis, foi, né? Contra o Cruzeiro, contra Goiás. O Galhardo teve mais um também num jogo que o Ceará também perdeu. Seriam 3 pontos, né? A gente fazia até a conta, poderiam ser 3 pontos ganhos que teria livrado ele do rebaixamento muito antes do que se livrou. Mas para pra pensar, né? Que o Samuel pegou a bola de baixo pra bater e ia bater o pênalti. E nunca mais. Eu me lembro que a gente fazendo até o jogo contra o Botafogo, a primeira imagem que apareceu na televisão era o Samuel. Pô, eu até pensei, rapaz, será que na última rodada finalmente vão deixar o Samuel bater? Não, o Galhardo já tava lá na rodinha, o Samuel tava, né, na marca do pênalti pra impedir que ninguém fizesse o buraco, né? Que é negócio pra atrapalhar. Pô, cara, que diabo é isso? Momento importante também, né? Participação importante a dele. E o Anderson sempre citou que o Samuel era um dos batedores oficiais, né? Primeiro sempre o Thiago Galhardo, depois o Samuel era um dos batedores e em terceiro lugar o Ricardinho. Eu me lembro até que teve o jogo contra a grande apoteose do Ceará no campeonato, é o 4-1 na Chapecoense. Que é um jogo que o Ceará ganha o clássico, depois pega a Chapecoense, e aí depois daquela vitória engata... Aí ele chega na 9ª colocação. Chega na 9ª colocação e a partir dali ele engata 10 jogos seguidos. Sem vencer. São 8 com o Anderson, 2 com o Adilson. Que tem um pênalti e todo mundo no estádio olha quem vai bater, o Ricardinho. E aí tem a história que o Galhardo falou que o Ricardinho disse, não, bate você. Porque o Galhardo já tinha feito 2 gols no jogo, você bate você. O Galhardo fala que ele já tinha feito 2 gols, disse, não, você tá no seu dia. Vai lá e bate. E aí ele vira o batedor oficial, né? Mas mal sabia que ali era o começo de um time que nunca foi brilhante, nem no grande momento dele na competição, mas era um time muito organizado. Você via que tinha uma ideia de jogo muito clara ali. E o time caiu de produção com o próprio Anderson, naquela sequência de 8 jogos ruins. Dá pra entender a demissão do Anderson. Eu não sou partidário de que não dava pra entender a demissão do Anderson, não dava. O time tinha caído muito de produção. Mas talvez o grande erro foi o perfil de treinador que o Ceará foi buscar pro lugar do Anderson. Trouxe um cara que, além de estar fora do mercado, pensa futebol completamente diferente. Eu tenho uma entrevista do Anderson no jogo da Chapecoense que é muito sintomático do que é a visão do treinador. Ele fala que não gostou do primeiro tempo daquela partida porque o jogo ficou muito picotado de laicar, corrida, de transição, e ele não gostava daquilo. Ele gostava, mesmo se você tivesse menos posse de bola, que o jogo fosse mais cadenciado, que a chance de você, na correria, cometer mais erros é muito maior. O Adilson já é aquela roleta russa. Ele colocou um cara na frente da zaga, 2 linhas de 4 e correria feito um louco. Às vezes dava certo, na maioria das vezes não deu. Mas não é nem isso da questão da certo dar errado. Eu acho que começa a degringolar a coisa quando você procura um cara completamente diferente. E aí, como é que você vai adaptar um elenco que já jogava uns 3, 4 meses jogando de uma forma pra vir um outro cara mudar tudo, né? Eu acho que do espiral, né? O time que era 9º colocado, fazendo boas partidas. A primeira derrota da série é perder pro São Paulo no Morumbi no jogo que o Ceará foi garfado. Tem um gol do Daniel Alves. Tem um pênalti escandaloso. Tava o Thiago, 0-0 o melhor jogador em campo foi o Thiago Poupe. Foi o goleiro do São Paulo, no jogo que o Ceará não merecia perder. Só que aí vai acumulando resultados ruins, a confiança vai degringolando também. Aí o Ceará se vê numa situação assim de depender dos outros até o fim da competição. E eu escrevi isso no Twitter, falei reiteradas vezes na tribuna Band News FM, o Ceará não tinha time para ficar lutando lá embaixo de uma forma tão desesperada assim, não. Acho que o Ceará tinha time até melhor, por exemplo, que o Botafogo. Sim. Todo mundo, eu falava, elenco, Botafogo, né? o elenco Tecnicamente, sim. Tecnicamente, o Ceará tinha um elenco melhor, só que carências, a Karine falou já isso, em setores assim, estratégicos. No ataque, muitas vezes o Ceará poderia ter conseguido resultados melhores se tivesse um finalizador. Até mesmo a questão do pênalti foram questões que atrapalharam o Ceará ao longo do campeonato. Não é só um jogo perdido, mas foi um problema recorrente. E tem outro problema também que foi a lateral esquerda, né? Até o Danilo explicou um pouco melhor essa situação em outros programas, mas né? isso.
Mas o Ceará literalmente termina, porque foi a última rodada do campeonato, com o João Lucas, que era o único lateral esquerdo que tinha disponível no elenco, suspenso, e o Brock vai improvisado para essa função e sofre o jogo inteiro enquanto ele estava em campo, né? Porque ele foi substituído, até porque tomou cartão, mas sempre nos duelos individuais, jogada rápida, o Brock perdia porque não era a função dele. Né? Noves fora ter sido um tremendo exagero o Tite convocar o Marcinho, você tava do outro lado um cara que tem uma certa qualidade, senão não teria sido chamado de forma alguma. Jogando com Auremir na cobertura. Então o Brock ia passar mal naquele jogo. Tanto é que quando o Cristóvão, todo torto, foi jogar lá, a coisa mais ou menos se organizou. Estabilizou um pouco mais. Ele também tirou o Auremir, colocou o Wesley foi jogar na ponta direita, trouxe o Ricardinho pra melhorar a saída de bola, ele meio que corrigiu um pouquinho aquilo ali pra depois buscar o empate. O Ceará tava até melhor no jogo quando consegue o empate com gol de pênalti. O Ceará teve pênalti, porque criar mesmo pra finalizar que é bom, não conseguia. O Ceará teve 19 derrotas na competição. E outra coisa que a gente precisa citar... O Botafogo que você falou, perdeu mais, pra corroborar o que você falou. É, exatamente. Outra coisa que a gente precisa citar é que o Ceará tomou gol em todas as partidas fora de casa ao longo do campeonato. E isso é muito sintomático também. Apesar do principal jogador ser o Luiz Otávio, né, que é um zagueiro. E aí já dá pra ver que o problema do Ceará no ataque foi tão grande que o ídolo, né, o maior jogador do time na temporada é o Luiz Otávio, que é um zagueiro, um defensor, mas é uma defesa que por vezes também apresentava problemas. Não, e outra, né? O Diogo, se o Ceará caísse, a culpa não seria do Diogo, deixar isso muito claro. Mas o Diogo não é um goleiro de nível. Hoje que você precisa de um goleiro que faça reposição de bola, que participe do jogo, é impressionante como a reposição de bola do Diogo é ruim. Como ele devolve a bola para o adversário. Isso não precisa estar sob pressão. Porque não precisa ser todo mundo Felipe Alves, você tá entendendo? Não vai encontrar. Mas o mínimo de saída, o Everson fazia. O Everson não era como o Felipe Alves, de esperar o cara chegar aqui, mas o Everson controlava o jogo, saía com o volante, dava o balão, entregava no ponto. Tanto que o Everson vai pro Santos e vira titular. Tira o Vanderlei, que é ídolo, que era um ídolo, e ele vira titular por causa dessa questão da reposição de bola. E o Ceará poderia ter jogado na última rodada com o goleiro do Cruzeiro, sabia? Porque o Lucas França, que é o goleiro reserva, pertence ao Cruzeiro. Imagina aí, o Ceará indo pro último jogo contra o Botafogo, tendo o Lucas França no gol. O rapaz não tem culpa nenhuma. E o Diogo terminou com 2 cartões amarelos, né? Foi. Ele poderia ter tomado contra o CSA, né? Pro Lucas jogar, pra não correr isso dele. Porque o Lucas não podia jogar contra o Cruzeiro, ele teria que jogar o Matheus, que é um jogador que vem da base. São pequenos detalhes que a gente vai puxando. Só a nível de informação, o Matheus Cabral, inclusive, é um goleiro muito bom, esse que vem da base. Também acho, mas eu já fiz jogos dele, Fares Lopes, campeonato de base também. É um goleiro muito bom, é um goleiro que pode crescer muito, sim. Mas era pedir demais, né? Jogar toda a responsabilidade de uma Série A em um garoto que tá subindo pro profissional agora. Tem uma resistência, não é só do Ceará, de goleiro de base do futebol cearense. Há quantos anos o Max Wallace é o terceiro goleiro do Fortaleza? Ele não é nem o reserva imediato. O último foi o Douglas, né? O último foi o Douglas, foi campeão em 2009 pelo Fortaleza. O último foi ele. De ser titular mesmo, dono da posição. 10 anos já se foram, você não tem um goleiro de base. E tiveram bons goleiros nesse meio do caminho. O Ceará teve o Esaú, lembra? Que era muito bom goleiro. Chegou a jogar algumas partidas, né? Isso. Agora eu percebo que eles apostam um pouco nesse goleiro. Eu percebo pelos contratos, né? Normalmente os contratos dos outros goleiros eram 6 meses, eram 1 ano. Bota esse ali, é mais longo, né? Até o final do ano que vem. Já foi feito no começo do ano, então foi feito de 2 anos. Então, alguém já viu alguma coisa e já disse, olha, esse cara tá acima dos outros que nós tivemos na base nos últimos anos. Pelo menos, pelo contrato longo, dá pra você ter uma orientação e perceber isso aí. O Ceará teve algumas loucuras, né? De como enfiar 3 zagueiros, achando que 3 zagueiros é a solução. Todo jogo o Ceará meteu 3 zagueiros, alguém ferrou de cabeça dentro da pequena área. Fortaleza, Flamengo. Fortaleza, Santos. Porque cara, nem todos os zagueiros sabem jogar na linha de 3, não. Santos, o Ceará tava ganhando, né? O jogo, entra o Thiago Alves, faz uma linha de 3 embaixo, o Santos faz 2 gols de cabeça dentro da pequena área. E é uma coisa que não se treina, né? O problema todo é esse, né? A gente não tá falando aqui contra o sistema tático, né? Que o 3-5-2 é um sistema tático usado no mundo inteiro em determinadas
determinados momentos. Mas não se treina assim. O 3-4-3 é muito usado até hoje. O São Paulo adora usar o 3-4-3. Não, a Europa tem muitos times que jogam adaptando o Jorge de zagueiro e o Felipe Jonathan ele jogar lá e na segunda linha como o externo do ponto esquerdo. Ele ganhou o jogo contra o Ceará quando ele fez essa mudança. Dessa forma. Agora, quando ele traz o Jorge pra jogar de zagueiro e bota o Felipe Jonathan. O problema é quando tu não treinas assim e queres jogar assim. Aí é o problema. Vamos botar aqui o Valdo. O Valdo tá no Ceará desde 2016, né? Que ele veio do Confiança. Quantas vezes o Valdo jogou com 3 zagueiros jogando pelo Ceará? Além de não ser treinado no dia a dia, né? Se o cara já, em algum momento da carreira dele, ele jogasse muito nessa função, ele vai se readaptando. Peraí, aqui eu saio. Vou pegar um exemplo bem. O Ronaldo Angelini jogou 5 anos de Fortaleza jogando com 3 zagueiros. Time do Ferdinando. Foi jogar no Flamengo e voltou a jogar na linha de 4. Mas se algum treinador do Flamengo chegasse, meu filho, vou fazer uma linha de 3 aqui, você vai jogar do lado esquerdo, ele sabia. Ele jogou antes, ele vai ter um problema de readaptação, mas não é cair do céu. Será que o Valdo, em algum momento da vida dele, no Confiança, não sei lá onde jogou com 3 zagueiros, ninguém joga mais 3 zagueiros. Verdade. Até porque no Brasil se jogava 3 zagueiros falsos, porque esse aqui nunca era o da sobra pra sair. Esse daqui, na verdade, era no primeiro volante jogando embaixo. A seleção de campeã do mundo de 2002, o Edmilson não jogava de terceiro zagueiro, ele jogava de primeiro volante. Liberava o Kleberson pra um lado e o Gilberto Silva do outro. Primeiro, 3 zagueiros é a Itália com Baresi. Isso, aí que é ele o cara da sobra. Ele sai, que é da sobra. Ele vai para o jogo, mas volta pra sobra quando tá sendo atacado. A Alemanha com Matheus e Matias Sammes. Não se fazia. Aqui agora, jogava um cara da sobra ou então com um volante na frente da zaga. Agora, já que estamos falando de Campeonato Brasileiro e os erros dessa questão de 3 zagueiros, o erro não foi só de ter um trio na zaga, que um se bateu com o outro ou que isso prejudica. O erro foi que você atraiu o adversário. Sempre que se colocou esses 3 zagueiros, você perdeu, né? Um homem mais à frente para começar. Então você facilitou a saída, a vinda dos jogadores para marcação. Contra o Flamengo foi muito na cara. Você tira o único jogador que está trazendo algum problema ofensivo, que na época o Thiago Galhardo, no momento era o Thiago Galhardo. Os 2 zagueiros não tem mais quem marcar do Flamengo. Então eles vão jogar. Eles têm qualidade para jogar. Não são simplesmente 2 brutamontes, são 2 zagueiros que sabem jogar. E aí fica muito difícil. Você pega um time como o Flamengo e você dá a ele a condição de venha jogar no meu campo. Tá bem voando. No auge da lei da qualidade da o Flamengo confiança. Acabou de ser campeão da América. Aí o time ganhou a Libertadores. Você diz assim, venha pra cá, eu tô ganhando de 1-0, você não vai fazer gol em mim, porque eu estou com 3 zagueiros. Poxa, muita falta de inteligência. Isso aconteceu contra o Santos, aconteceu em todas as partidas. E você vê, por exemplo, contra o Santos, porque o Santos é um time que joga muito parecido com o Flamengo. Sim. É um time que gosta de toque, de aproximação. E todos não os jogadores necessariamente têm qualidade. Aérea, mas tem uma hora que o cara vai. Você tem um Carlos Santos, você coloca a bola onde quer. Se precisar, você faz com a bola aérea. Então, foram essas as ausências aí de pensamento do gestor. Que aí foram treinadores diferentes, né, cara, fazendo isso. Não, mas esses 2 jogos foram o Adilson. O Santos foi o Adilson. Era o Adilson. É verdade. Era Adilson, o Anderson não colocou 3 zagueiros em nenhum momento. Não, é verdade. O Anderson era até complicado porque ele às vezes deveria mexer em algumas ideias de jogo e não saía do 3-4-2-1 dele. Colocava o lateral pro lateral, o zagueiro pro zagueiro. Essa não das que você pode fazer em relação ao Anderson, mas 3 zagueiros ele não colocava não. Bom, estamos fechando esse programa especial sobre o Ceará em 2019. Caio Costa, um grande abraço, Caio. Valeu. Tchau, Danilo. Valeu, um abraço. Um abraço pra você, Karine. Um abraço. Um abraço a todos que ficaram ligados com a gente aqui na Tribuna Band News FM, nesse programa especial sobre o Ceará em 2019. Esse é um conteúdo que a gente deixou produzido e a gente está no período de férias, de recesso, ao vivo, futebolês. Cada um num país diferente. Claro, o Caio em Cancún, a Karine vai para Milão, na Itália. Você vai para onde, Danilo? As Bahamas. As Bahamas, paraíso fiscal. É impressionante. Dá uma dica para a Polícia Federal para ele. Grande, eu vou para Aracati, o maior país de todos, então. Bom, gente, então a gente tá nesse período de recesso, mas o futebolês volta ao vivo a partir do dia 6 de janeiro. A Tribuna Band News FM tem a corda